De Nova York a Berlim até Sydney, as manchetes estão ficando mais altas e sangrentas. Ataques violentos reivindicados em nome do Islã, aplaudidos por radicais que não representam 1 bilhão de pessoas, mas dominam a conversa. Hoje nós vamos quebrar esse silêncio. Juntam-se a nós em Israel, em Jerusalém, 3 líderes muçulmanos moderados, pensadores, crentes que rejeitam o terror, rejeitam o extremismo e estão cansados de deixar que as vozes mais barulhentas definam sua fé. Bem-vindos à conversa que o mundo continua evitando. Sheikh Musadrami, fundador do Diálogo Muçulmanos-Israel, Anila Ali, diretor executivo do Conselho Americano de Empoderamento Multirreligioso de Mulheres Muçulmanas, e Soraya Dean, fundadora do Grupo de Palestrantes Mulheres Muçulmanas. Sejam todas bem-vindas a Jerusalém. É um prazer tê-las aqui em Israel. E eu quero te perguntar, Sheikh, vamos começar com você. Você é uma líder espiritual. No Bronx, nós vimos o que aconteceu em Nova York nos últimos anos. Você está indo contra a corrente? Ou, como dissemos, as vozes do ódio são simplesmente mais altas? Primeiramente, obrigado por nos receberem aqui e estamos muito felizes de estar no lugar mais sagrado, do mais sagrado dos lugares. O motivo pelo qual estamos aqui, você sabe, diz muito. Sim. Somos muçulmanos e estamos cansados de ver nossa religião, o Islã, a paz sendo usada como uma plataforma para ignorância, radicalização, ódio, violência, até mesmo como método. Estamos falando mais alto, mais claro, com mais ousadia e mais visibilidade, porque os muçulmanos estão cansados de ver sua religião. Essa é uma plataforma para a paz universal ser usada para justificar a violência. E especialmente estando aqui agora, na Terra Santa, o Alcorão e o Islã são os maiores pró-Israel, pró-sionismo, a maior luta contra o antissemitismo. Mas, infelizmente, com tudo o que os homens tocam, nós distorcemos. E o Islã, infelizmente, foi sequestrado por criminosos que machucam mais muçulmanos do que qualquer outro grupo. E estamos aqui para combater a narrativa deles e para completamente, você sabe, recusar e refutar qualquer argumento que eles possam usar. Porque não é baseado na verdade, não é baseado no Islã, não é baseado em princípios, não é baseado em nenhum valor que esteja conectado ao Islã. Bem, é realmente inspirador ouvir você dizer isso. Porque as pessoas que estão usando isso como desculpa são as que estão cometendo. Como você disse, eles matam mais muçulmanos que qualquer outro. Seu grupo no Bronx acredita nisso? Eles te apoiam ou você tem vozes que precisa convencer todos os dias? Sabe? O Islã existe há mais de 1.400 anos, mas os muçulmanos não foram expostos ao mundo exterior. Ficam em casulos nos quais vivem. A maioria dos muçulmanos vive em sociedades onde o governo controla a narrativa, a mídia, o que dizer, o que fazer. Infelizmente, muitos líderes do governo são corruptos. E eles podem dizer uma coisa sobre o Islã, mas na verdade eles não deixam o Vale do Islã. Então, os muçulmanos não têm acesso à liberdade, à autonomia, à democracia que nós desfrutamos aqui. E o motivo pelo qual muçulmanos americanos, especialmente muçulmanos americanos como nós, estão aproveitando ao máximo os valores que a América e o Ocidente nos oferecem é esse. Estamos falando em nome de milhões de muçulmanos ao redor do mundo que sentem o que nós sentimos, mas não têm acesso para falar como nós falamos. Ou não podem fazer isso por medo de punição, por medo de isolamento ou por medo por suas vidas. Falamos por eles e representamos mais muçulmanos do que qualquer outro grupo. Nossa viagem aqui é mais benéfica para a comunidade muçulmana em geral do que para os judeus e israelenses. Porque se formos ao Alcorão ou se formos à doutrina do Islã, não há ninguém que possa dizer que o Islã é anti-Israel, que o Islã é anti-sionismo, que o Islã não luta, que o Islã promove, sabe, o antissemitismo. Um dos hadiths falsos que está sendo usado por extremistas, radicais e criminosos. Você sabe, a hora só chegará quando os muçulmanos lutarem contra os judeus.
Isso mesmo. E as árvores dirão aos muçulmanos para virem. Aqui estão os judeus, e então você vai para o Alcorão. O Alcorão disse. Muhammad disse. Eu não sei quando a hora vai chegar. Esse é um conhecimento que só Allah tem. Como você pode conciliar uma mentira atribuída ao profeta e a verdade do Alcorão? Estamos aqui para dizer ao mundo que o Alcorão é pró-sionista, o Alcorão é pró-Israel, só o Alcorão fala aos judeus. Entrem na terra que Alá lhes deu. Não disse isso aos palestinos, não disse isso aos árabes, não disse isso a mais ninguém, mas sim aos Bani Israel. Eles dizem, entrem na terra santa que Alá designou para vocês. Se um criminoso diz, Israel nos pertence, peça que mostre isso no Alcorão. Eles não conseguem. Então estamos aqui para dizer a verdade, estamos aqui para equilibrar ou nivelar o campo de jogo, porque os criminosos têm seu tempo, seu momento e seu acesso. Agora é a nossa vez de recuperar e então controlar a narrativa para que as pessoas entendam. Nem mesmo os muçulmanos estão cientes do seu próprio livro sagrado, porque a narrativa foi tão sequestrada e distorcida que os muçulmanos acreditam que o que esses terroristas estão pregando é realmente a verdade, mas está errado. Estamos aqui para dizer ao mundo, muçulmanos e não muçulmanos, que o Alcorão ordena, entrem na Terra Santa que Alá designou para vocês. Número 2, muçulmanos acreditam que você sabe. O amor pela pátria faz parte da fé. Sim. Eles acreditam nisso como muçulmanos, mas rejeitam para os judeus. Então estamos aqui para nivelar o campo de jogo, para dizer a verdade, para que muçulmanos e judeus continuem coexistindo pacificamente, com honra e dignidade. Não consigo. Vocês nos surpreenderam por estarem todos aqui. Anila, você dirige uma organização interreligiosa feminina muito significativa e importante, e as mulheres muitas vezes são as primeiras vítimas do extremismo. Você já esteve em Israel agora não apenas uma vez, mas várias vezes. O que veio fazer aqui agora? Bem, antes de tudo, quero dizer que estamos ao lado do povo judeu do Estado de Israel e nossos sentimentos estão com as famílias de todas as pessoas que estão sofrendo na Austrália e no nosso próprio país, os Estados Unidos. Isso é o que mais me preocupa porque, Fleur, eu deixei muitos países muçulmanos por ser oprimida como mulher. Sim. Sabe por que eu fui espancada na frente da Caaba por não cobrir alguns fios de cabelo? Onde foi isso? Isso foi há 30 anos na Arábia Saudita. O país está se reformando. Mas após passar por esses países muçulmanos e ser tratada como mulher muçulmana, como cidadã de segunda classe, vim para a América esperando que este fosse o lugar onde eu realmente pudesse compartilhar minha religião, minha versão moderada do Islã. Isso é o Islã para mim. E eu descobri que fui às mesquitas e havia homens que eram de refugiados da Síria, refugiados do Egito, e eles diziam ser a voz dos muçulmanos. E eles me disseram quando entrei que, irmã, o seu lugar é na cozinha. Enquanto eu promovia o diálogo interreligioso entre muçulmanos, judeus e cristãos na organização que fundamos, com centenas de mulheres, eles disseram que judeus e cristãos são amaldiçoados. Eles não podem ser seus amigos. E esse foi o momento de, sabe, um despertar brutal para mim. E eu disse, meu Deus, eles estão aqui na América. E Fleur, isso foi há mais de 20 anos. Então nós, como um movimento de mulheres muçulmanas, estávamos lutando contra o patriarcado, estávamos lutando, pois as mulheres muçulmanas estão sempre na linha de frente. Elas são usadas como órgãos reprodutivos para os jihadistas que o Hamas deseja e também são doutrinadas para ensinar seus filhos a darem suas vidas. Em nome de uma religião que chama cada muçulmano a viver sua vida, realizar-se e florescer, essa era a mensagem do Islã. Anila, elas estão sendo radicalizadas na América ou já chegam radicalizadas? Porque o que está acontecendo na Europa é que muitos refugiados sírios vieram apenas para encontrar uma nova vida, para escapar da guerra. E então foi na Europa, em certas mesquitas extremistas, que eles estavam sendo radicalizados. Isso aconteceu na América também? Com certeza. E o nosso erro durante os 10 anos em que estávamos combatendo o extremismo violento, pelo menos tínhamos forças-tarefa para enfrentar organizações radicais que agiam sob o disfarce de direitos civis, como o Conselho de Relações Americano-Islâmicas. O líder dessa organização assediou uma mulher muçulmana do Conselho, todo mundo sabe disso.
Ele perdeu o processo. Pela primeira vez, a mulher muçulmana venceu. Aquela organização perdeu. Poucos muçulmanos sabem disso, poucas pessoas sabem disso. E você sabe, muitas mulheres já foram assediadas por essa organização. Por quê, Flor? Porque elas eram como nós, eram muçulmanas que conheciam o Islã e elas estavam dizendo o que você está dizendo, que deveríamos converter as pessoas ao Islã e que o Islã não era o meu Islã. O Islã não foi transmitido de geração em geração na Índia, nem depois ao Paquistão. Era o Islã da Irmandade Muçulmana de Hassan al-Banna, e a ideologia deles era converter todo mundo ao Islã, a versão da Irmandade Muçulmana que é o islamismo, e eles estavam recebendo financiamento da Carrie. Então, enquanto eu ia a diferentes mesquitas, eu encontrava a mesma ideologia e falei sobre isso ontem. Estivemos na Colômbia recentemente e eu, sabe, olhei nos olhos dos meus imãs bósnios e disse: irmão, me diga que 7 de outubro não foi real. Foi feito, não foi feito pelo Hamas e foi feito em nome do Islã. Me diga que você sabe, que você concorda com isso. E ele disse que estava errado e eu perguntei: então por que você não está se manifestando? Ele disse: porque meu visto, minha casa, eles controlam. Inacreditável. Então você está dizendo que eles criaram uma rede para controlar as pessoas. Sorai, você faz um trabalho excelente na sua rede de palestrantes. Ainda há esperança de reverter isso? Só vejo tudo piorando. Ninguém mais comenta o que ocorreu nas faculdades na semana passada, onde acreditamos que o assassino da Universidade Brown e agora em outra universidade nesta semana. Jovens estão sendo radicalizados todos os dias. Como seu trabalho pode mudar essa situação? Obrigada, estou muito abençoada por estar aqui. Há esperança. Sim. Somos a esperança, pessoas como nós, muçulmanos moderados, porque Fleur, temos que entender que esse conflito tem 3 dimensões. Uma é que existe uma ideologia, depois há uma queixa e há uma oportunidade. Precisamos abordar todas as 3. Porque hoje o que está acontecendo é que a religião está sendo usada como arma e o crime está sendo justificado como um dever religioso. Ao abordar isso, não há ses, mas ou ressalvas. Violência é violência, crime é crime, extremismo é extremismo. Então precisamos de novas vozes que denunciem isso. E se você conhece Fleur, 60% dos muçulmanos vivem no sul da Ásia e nós somos essa voz. 15% dos árabes dominaram a narrativa, dizendo aos muçulmanos americanos e ao mundo no que acreditar. E estando aqui você percebe outra história. Percorremos muitos lugares e vemos árabes e judeus convivendo bem, mas nos mostram algo diferente. E devo te dizer, isso precisa ir além de apenas conversas. Estamos vivendo um momento muito perigoso. Depois do dia 7 de outubro, fui à minha mesquita local com meu rabino judeu. Somos parceiras interreligiosas, nos conhecemos há 15 anos, então fui lá e me sentei com muito cuidado. Eu sei no que as mesquitas se transformaram, elas são centros de radicalismo. Porque meu foco também é tentar entender a legitimidade religiosa para o antissemitismo, então estou sentada lá durante a oração de Juma e aí o imã começa. Ele fala sobre como os judeus não são confiáveis, como os judeus eram ruins e como eles, citando o Hadith, como o Sheikh disse. Antissemitismo clássico, sim. Isso é passado para nossas crianças. A Nila e eu escrevemos um artigo de opinião quando havia zonas de exclusão para judeus na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ficamos tão indignadas e a minha mensagem é: não cabe aos judeus defender isso, cabe aos muçulmanos. Por que estamos brigando tanto? Desde a década de 1920, desde o século XIX, os judeus são refugiados, estavam fugindo da perseguição. Onde está nosso coração? Onde está o Islã? Toda a surata começa com Bismillahirrahmanirrahim. Rezamos 5 vezes ao dia, mas em relação aos judeus deixamos de fazer isso. Nós temos que denunciar isso, então essa é a esperança. Estamos denunciando o que precisa ser denunciado porque precisamos ensinar nossos filhos. Estou criando 2 filhos que são americanos, quero que eles sirvam ao meu lindo país, a América.
Mas o que os líderes de hoje estão nos ensinando é a odiar a América, odiar o Islã, e nós estamos lutando contra isso e vamos continuar lutando. Então, deixe-me te fazer uma pergunta, porque eu não acredito que nada disso seja coincidência, nem que seja algo ultrajante ou espontâneo. Essa é uma estratégia muito clara, vinda da Irmandade Muçulmana do Catar, da República Islâmica do Irã, muito bem financiada, muito bem planejada. Quero fazer uma pergunta pessoal para cada uma e depois falar sobre o Catar. Imame, você não recebeu ameaças? Você não tem medo por si mesma dos extremistas? Eles estão te ameaçando? Você sabe, depois do 11 de setembro, eu me tornei uma das pessoas mais visadas para ser eliminada. Sério, eu estou na lista de alguém para ser eliminada até hoje, claro. Mas como diz o ditado, você planeja, Alá planeja, o plano de Alá é o que prevalece. Eu estou aqui por causa da minha recusa em ceder às ameaças deles, em descer ao nível deles, em falar a língua deles e em pensar como eles pensam. Eu nunca, jamais serei impactante no que faço se eu fizer o mesmo que todo mundo faz, ou se eu estiver com medo ou preocupado. Eu tenho que trilhar novos caminhos, vamos viajar. Preciso pensar por mim mesmo, mas acima de tudo, devo ser guiado pelo Alcorão, se for guiado pelo Alcorão. Não importa quão difundida seja a oposição, a falsidade ou o assassinato correto. No final das contas, eu estarei sentado aqui com você e eles estarão sentados na cadeia ou estarão sentados em outro lugar. A maioria das pessoas que eram muito vocais na oposição a mim agora tem fé. Problemas que precisam de intervenções e adivinha só a quem eles recorrem? A mim ou a pessoas como eu. Porque temos uma rede de pessoas em quem você pode confiar, em quem pode contar. Um exemplo perfeito. Nos últimos 30 anos nos Estados Unidos da América, acredito que isso também valha para todo o Ocidente. Mas nos Estados Unidos, muçulmanos e judeus criaram talvez milhares de grupos e organizações. Irmãs, irmã, irmão e irmão, mestre. Eles realmente acreditavam que o laço entre eles era inquebrável. O dia 7 de outubro chegou. Nenhuma comunidade ou grupo judaico, seja do Senegal ou não, encontrou aliados na comunidade muçulmana. 0-0. O relacionamento que eles achavam ser inquebrável não era um relacionamento, era apenas faz de conta. Então nós estamos aqui porque somos autênticos, porque nosso relacionamento é baseado na verdade, na precisão e na dignidade humana. Por isso não temos medo, não temo nenhum deles. Se vier para Nova York, mencione meu nome. Todos me conhecem, pois escreveram livros sobre mim. Mas quanto mais ameaças aparecem no meu caminho, mais eles me elevam. Porque eles seguem a falsidade e uma ideologia demoníaca. Eu sigo o Alcorão, eu sigo a verdade. É por isso que estou aqui promovendo Israel, estou aqui normalizando o sionismo, estou aqui combatendo o antissemitismo publicamente com coragem e baseado no Alcorão. Bem, que Deus abençoe vocês, e vocês são todos muito corajosos, de verdade. Mas todos nós sabemos que parte disso, como vocês mesmos disseram. Eles procuram uma desculpa, procuram um motivo, e nós sabemos que a causa palestina tem muita força entre os muçulmanos e, de certa forma, dá para entender isso. Porque a mídia que foi comprada pelo Qatar e Muzabalaad, eles só mostram vítimas palestinas, nunca judias. Que, como todos sabemos, estão sendo usadas pelo Hamas para a sua propaganda. Mas como você responde, Anila, quando alguém diz: mas você não se importa com as milhares de crianças que foram mortas por Israel? O que você é? Como você combate esse tipo de calúnia que nós, como judias e israelenses, enfrentamos todos os dias? Como você faz isso sendo muçulmana? Eles não te chamam de traidora? Disseram que eu era traidora enquanto eu combatia o extremismo violento nos Estados Unidos da América. Certo? Lutando contra os extremistas, percebi que era o mesmo grupo de interesse. É a Irmandade Muçulmana disfarçada como Cair e Iqna e Isna. Então eu sabia quem eram as pessoas anti-islã nos Estados Unidos, e eu também quero compartilhar hoje que as 30 pessoas que trouxemos para combater o antissemitismo na semana passada, Fleur, e as 15 pessoas que também temos esta semana, elas estão em Haifa hoje.
Todas elas vão voltar para um ambiente muito hostil, elas vão voltar para lá. Um dos nossos participantes, um jornalista que tem lutado contra o extremismo durante toda a sua vida e escrevendo livros sobre terrorismo. Ele estava vindo e no dia em que deveria pegar sua passagem e confirmá-la, sua esposa e filho escreveram uma carta para ele de Maryland, que se você for nessa viagem e for para Israel, nós não estaremos em casa quando você voltar. Uau! E até a família dele. Esse é o tipo de antissemitismo de quem quer fazer o bem para a América, o mundo e o país. Em que vivem, é isso que enfrentam. Além disso, minha vida, quando recebi a fátua do regime iraniano e fui avisada pelo FBI, sabe, eu pensei sobre o que faria com o meu trabalho. Será que conseguirei ir ao Paquistão e fazer trabalho interreligioso? E Bangladesh? Viajo por países muçulmanos? Minha preocupação? Deixo de pensar em mim mesma para focar na próxima geração que deixarei para trás. Fleur, meus filhos se chamam Daniel e Sara por causa dos profetas judeus. O que eles vão fazer quando forem para as mesmas universidades? Universidade da Califórnia, em Los Angeles, Berkeley. Meus filhos estudaram lá e eles vão se tornar antissemitas como nossos filhos, especialmente os do sul da Ásia, Fleur. Eles estão sendo radicalizados diariamente durante o Ramadã. Eu estava ouvindo jovens que estão tão preocupados com isso, estou falando dos Estados Unidos agora, dizendo, jovens me ligaram e disseram, você pode nos contar? Fomos à mesquita e ouvimos que se você é uma boa muçulmana, tem que ir para Gaza e lutar contra os Yahud. Perguntei como se sentiam e responderam que não podiam fazer isso, pois não era o caminho certo. Isso é antissemitismo violento e predominante e precisamos enfrentá-lo. Nós temos que ser ousados como muçulmanos moderados e é por isso que eu elogio as pessoas. Sabe, nosso trabalho é assim, nós já fazemos isso, mas as pessoas que decidiram vir se juntar a nós em Israel. A primeira coisa que disseram foi, meu Deus, há muçulmanos aqui. Sim, tem algo no centro do país, né? E 40 de Jerusalém. E para eles irem para Rahat, a vila beduína, e serem tratados por israelenses que amam Israel como a terra dos profetas. E eles ficaram emocionados. Quero dizer, eles estão me agradecendo e dizendo que nós vamos, eles também falaram isso na televisão. Então eu acho que quando as coisas vão mal, existe luz. E eu acho que a luz do Chanukah, sabe, combate ao antissemitismo, nos disse isso. Eu disse, é Chanukah, queremos ir. Eles disseram, venha, traga a luz. Bem, eu acho que você está trazendo a luz. E eu quero te perguntar, Suraj, como você enfrenta a hostilidade vinda dos extremistas da sua comunidade? Como você conseguiu lidar com isso? É muito difícil perder amigos e família. Há muitas críticas, mas também há elogios. Então eu venho para esta mesa com uma mente muito positiva. Acho que a maior guerra é na nossa cabeça. Conquistei isso. E eu também sinto que todo revés é uma preparação para um retorno. Quais as chances de estarmos aqui conversando assim? Eu vejo minha vida em 3 momentos específicos. Um deles é na linha de frente com líderes corajosas como Anila, que tomou uma posição tão firme para combater o antissemitismo e convidou coalizões muçulmanas dos Estados Unidos da América para se juntarem a essa luta. E lá nós fazemos advocacy, lá fazemos tudo o que é possível. Depois eu venho aqui para o centro e eu também procuro mulheres palestinas que trabalham com jovens justamente para desradicalizá-los, ensinando que o martírio não é aceitável. Encontrou essas mulheres? Sim. Sim, eu encontrei. Então, em terceiro lugar? Eu sei, em terceiro lugar, eu vou flertar com os jovens. Esse é o meu cara. Eu tenho 2 filhos pequenos e eu sei. Ao receber o Nobel da Paz, Madre Teresa foi questionada: qual sua mensagem para o mundo? Ela disse: ame sua família em casa. É lá que o amor deve crescer. Trabalho aproximando jovens judeus e muçulmanos, pois as narrativas judaicas não são conhecidas. Desconhecemos histórias dos judeus. Precisamos ouvir mais. Então, de todas as maneiras possíveis, estamos construindo esse movimento. É um movimento. Não é só uma tocha dos líderes, é um movimento de base, de baixo para cima. Concordo totalmente e me identifico com o que você disse sobre amizades. Estive muito envolvida nos Acordos de Abraão. Minha família é de Gibraltar, uma comunidade muito multirreligiosa. Eu cresci, minha mãe é do Marrocos, os sócios do meu tio eram muçulmanos no Marrocos, então eu cresci com esse senso de coexistência.
Tentei trazer isso para a política de Jerusalém e, então, durante os acordos de Abraão, senti que era o meu momento. E nós construímos tantas pontes. E então, como a senhora disse, depois de 7 de outubro, muitas amizades que eu achava que tinha simplesmente se perderam e muitas seguiram firmes. Então você vê quem realmente está interessado, sabe, irmãos, como o Leal Sharif e o advogado Ahmed e nossa amiga Sharma, tantos sionistas muçulmanos ou parcialmente muçulmanos, que se manifestaram com coragem, porque é muito fácil para mim falar, sou judia vivendo em Israel, muito fácil para mim falar pelo meu país. Mas você está falando contra a corrente, ou pelo menos contra o que se ouve na grande mídia, absolutamente. Então, minha pergunta agora é uma questão política. Nós sabemos disso. Isso é realmente uma campanha e uma máquina enorme, muito bem financiada pela Irmandade Muçulmana, dinheiro vindo do Catar. Como fazemos agora, sabe, com tijolo e cimento? Eles estão, sabe, inundando essa campanha com dinheiro. Como a gente retoma o controle? Como? Eu sempre disse, quando me perguntam, muita gente fala, sabe, Islã, você não pode fazer concessões com o Islã. E eu sempre digo que há 500 anos os cristãos estavam matando os judeus e os muçulmanos e os judeus viviam em relativa paz. De onde eu venho, do sul da Espanha, Andaluzia, os cristãos passaram por algum tipo de evolução e reforma. Eu ainda acredito que o Islã pode fazer isso. Você é a representação dessa moderação. A questão é, você vai vencer a batalha contra a corrente dessa máquina bem financiada que vem do Catar? Sim, absolutamente. Nós, sabe, os fatos e a verdade vão libertar as pessoas. E eu sempre digo, vivemos em uma época de onde eu venho, Nova York, sede das Nações Unidas, 192 nações membro, 57 delas pertencem à Organização de Cooperação Islâmica. Dessas 57, 22 são membros da Liga Árabe. Língua árabe, herança árabe, cultura árabe, religião islâmica. Eles são independentes, orgulhosos e a maioria prospera economicamente nas 22 nações árabes. Vocês têm mais de 5 milhões de milhas quadradas de terra, algumas das terras mais férteis, petróleo, diamantes e tudo mais. E entre elas está a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, um dos membros da Liga Árabe, ocupa 830 mil milhas quadradas, o que significa que você pode colocar Israel dentro da Arábia Saudita 90 vezes. Agora me diga, pessoas com meio cérebro, nós vamos passar mais uma década lutando. 8.500 milhas quadradas de uma terra que, segundo Alá, foi destinada aos israelitas. Quero dizer, isso não faz nenhum sentido. Mas a maioria dos muçulmanos não conhece os fatos. Eles não têm acesso à verdade. A narrativa tem sido controlada, infelizmente, pelos demônios. Agora estamos vencendo porque a verdade vai prevalecer, por mais altas que sejam as vozes deles, por mais ampla que tenha sido a propaganda e a campanha deles. Agora há mais pessoas como nós, dedicadas em tempo integral, 7 dias por semana ao que fazemos e estamos vencendo. Nas nossas redes sociais, algumas pessoas que vieram conosco e nunca estiveram aqui relataram a experiência de passar uma semana aqui. Mais de 10.000 visualizações, centenas de comentários, todos positivos, esclarecendo o mundo com os fatos que eles não tinham. E eu garanto a você, não importa quão forte seja a oposição, no final das contas, quando você se apoia na mentira, a verdade vai te libertar. E agora somos mensageiros da verdade, somos mensageiros do Alcorão e somos mensageiros do Islã. E nós vamos desfazer o dano que foi causado pelos criminosos que ocuparam os corações e mentes do mundo muçulmano. A maioria dos muçulmanos não conhece os fatos e não tem acesso a eles. Estamos aqui em nome dos palestinos porque a Palestina nos Estados Unidos. Agora, há uma proliferação de intelectuais palestinos que disseram que o status quo não tem funcionado para nós, porque é anti-Islã, anti-Alcorão e nunca vai funcionar.
Precisamos encontrar um caminho viável para chegar à Terra Prometida, e isso é garantir a soberania, a segurança e a proteção de Israel. Só então poderemos falar sobre a Palestina ou coexistência. Mas enquanto a narrativa continuar ameaçando Israel, questionando sua soberania, estará colocando seu povo talvez em uma das piores condições. Então nunca jamais haverá possibilidade de Palestina. Estamos aqui e nossa viagem aqui é mais benéfica para a aspiração palestina do que os criminosos que ameaçaram Israel e justificam. 7 de outubro. Eu concordo completamente e acho que parte do problema é que esses extremistas não querem resolver o problema palestino, porque isso dá a eles a influência que precisam para fazer o que querem fazer, que é basicamente conquistar ou ocupar o mundo com a ideologia extremista deles, em vez de aproveitar as liberdades que esses diferentes países oferecem. Você mencionou que morou na Arábia Saudita. Eu vejo a Arábia Saudita como a chave aqui, de muitas maneiras, para a expansão dos acordos de Abraão e talvez até para mudar o equilíbrio. Talvez as pessoas não saibam. As pessoas conhecem a Al Jazeera, mas a Al Arabiya era um canal muito hostil até alguns anos atrás, quando a liderança editorial mudou. Apareço na Al Arabiya toda semana ou a cada 2. Não digo que sejam pró-Israel, nem preciso que sejam. Só queremos que sejam equilibrados e neutros, e acho que a Al Arabiya é mais do que a British Broadcasting Corporation. Com certeza. E eu acesso com muita frequência. Então, o que você acha que está faltando agora para a Arábia Saudita entrar nessa? Talvez Indonésia, Paquistão e outros países também. Sim, espero que esse dia chegue logo. Mas eu diria que sou muito grata a Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro, pela sua liderança. E eu sei que é muito difícil para ele fazer o que está fazendo. E eu tenho que te dizer que quando estávamos nesse evento que os catares organizaram depois de serem bombardeados por Israel, eles estavam muito chateados. E eu disse a eles, não teria sido o caminho para a paz para os palestinos se vocês tivessem reconhecido o direito de Israel de existir há 20, 30 anos atrás? E eles não tinham resposta? Mas eu acho que a questão palestina sempre foi usada como um ponto de discórdia pela Irmandade Muçulmana e suas organizações representantes, que declararam, com o caso da Fundação Terra Santa, eles disseram que querem dominar o mundo ocidental. Eles estão dizendo isso. Então precisamos fazer o Ocidente entender que isso é sobre a sua civilização. Eu vim para o Ocidente para ser uma mulher muçulmana livre e praticar minha religião livremente. E eu estou perdendo isso, assim como meus irmãos e irmãs judeus na América. E é isso. Isso não viola a Constituição. O que acho que devemos fazer? Temos uma flor. Nós vencemos em novembro, quando uma das nossas irmãs, ela é uma garota paquistanesa, Lori Soroya Hedri, que foi quem começou seu próprio capítulo do CARE/Irmandade Muçulmana, e ela recebeu uma proposta sexual do chefe do Conselho de Relações Islâmico-Americanas. Ela levou ele ao tribunal. Nós ajudamos ela, apoiamos ela, e ela também tem provas de que eles têm ligação com o Hamas. E quando eles perderam e foram obrigados a revelar todos os doadores, eles correram para fazer um acordo e ela foi forçada a aceitar o acordo. Essa é uma de nossas maiores vitórias. Lutamos por isso. Essa irmã muçulmana há 6 anos. Ela fazia parte da CARE. Ela integrava o Conselho Nacional da CAR e iniciou seu próprio capítulo. Ela disse, quero um Estado para os palestinos. Claro, eu quero isso para eles, mas não às custas dessa irmandade muçulmana, desse extremismo e ideologia violenta. Então, ela era uma moderada nesse movimento e basicamente foi expulsa como resultado de abrir os olhos e ser assediada sexualmente. E sim pelo chefe da chamada Organização Muçulmana de Direitos Civis. Poucos sabem disso, pois resolveram em novembro, pouco antes do presidente Trump chegar. Nossa vitória foi quando o presidente assinou a resolução declarando a Irmandade Muçulmana como organização terrorista, que era o que queríamos aprovar. Também queremos declarar e cortar o financiamento de todos esses afiliados. Eles estão surgindo em diferentes lugares, você sabe, em todo lugar, mas com nomes diferentes. Então, se a CARE agora vai ser marginalizada, eles vão aparecer com outro nome. Tem outra coisa, e a gente tem que ficar de olho.
americanos, pessoas que se importam com muçulmanos, judeus e o Estado de Israel. Eles devem ter cuidado com seus parceiros. Quem são eles? Seja autêntico, se diz ser interreligioso, não pode estar. No dia 7 de outubro, muitos dos nossos parceiros disseram sim, acreditamos que foi errado. Mas esse mas não deve entrar no meio das relações muçulmano-judaicas. Esse é o momento de liderança para dizer, esse não é o meu Islã é outro. Vamos sentar com nossos irmãos e irmãs palestinos, dizer a eles que sua mentalidade foi doutrinada com falsos ensinamentos do profeta, como matem-nos com pedras. Esse foi um hadith falso que foi doutrinado nos jovens palestinos nos últimos 20, 30 anos. Queremos reeducá-los, assim como a Arábia Saudita está reeducando o seu povo. Como os Emirados Árabes Unidos fizeram um ótimo trabalho. Eles fizeram um ótimo trabalho. Sim, e estamos trabalhando em muitos países muçulmanos onde estamos promovendo a liberdade religiosa, que todos nós somos uma única raça humana. Viemos de Adão, mas de forma mais abraâmica viemos do profeta Abraão. Vamos resgatar esse ensinamento religioso judaico, cristão, muçulmano. Inshallah. Inshallah. Sabe, eu acho que parte do problema que vejo nos Estados Unidos é a união do islamismo com o wokismo, que é uma nova versão de um marxismo muito venenoso. Quero dizer, sabe, existe uma história entre o islamismo e o comunismo desde os anos 60 e 70. Acho que esse é o coquetel letal se espalhando nos Estados Unidos. O que você acha? E sabe, substitua isso pelos jovens com quem você conversa. O que você diz para eles? Como você liberta eles desse ódio? Sabe, eles trouxeram de volta de forma magistral a questão da libertação do racismo para essa disputa e legitimaram o antissemitismo. Sabe, uma pergunta simples que precisamos fazer é como Khalid Mashal conseguiu 4 bilhões? 4 bilhões. Como Ismail Haniyeh conseguiu 4 bilhões e então Abu Marzouk tem 3 bilhões? Esse é o meu dinheiro. Sim. Minha família e eu pagamos impostos. Então temos que realmente desradicalizar todo mundo e a educação é fundamental e vemos os jovens voltando para nós. Fiz um programa, Fleur, outro dia. Todo mês realizo um workshop de organização comunitária, o que é muito importante. Jovens judeus e muçulmanos devem se unir e eles precisam ir além desses limites estreitos do diálogo. Sabe, conversamos há 30 anos. Não é? Temos que trazer os temas relevantes para a mesa e é disso que estamos falando. E esse garoto, ele lidera a organização multicultural em uma universidade enorme, ele me escreveu. Ele disse, é a primeira vez que ouço algo que posso realmente aproveitar. Estou orientando ele e explicando como construir esse movimento. Precisamos deles, pois preciso ser rápida. Como organizadora comunitária, essa é uma mensagem muito importante. Estamos todos aqui no Vale, Fleur, também estamos no Vale, precisamos chegar onde? No topo, certo? E no Vale. Nós temos algumas forças, temos solidariedade, temos união, temos curiosidade e temos o compromisso de defender o que é certo. E quando construímos, fortalecemos essa comunidade. Aqui embaixo nós vamos até o topo, mas precisamos dar alguns passos. Cada um deve trazer 100 pessoas para um movimento. Eu mesma, Anila ou o Sheikh sozinhos. Não conseguimos sozinhos, por isso tragam pessoas. O poder está nas pessoas organizadas. Essa é minha mensagem para a juventude. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos vocês, Sheikh, Anila e Soraya. Precisamos de aliados, não só por nós e Israel, mas pela humanidade. É isso que fazem, defendem a humanidade, o que é certo e um futuro melhor para nossos filhos. Por isso todos oramos. Vocês oram 5 vezes ao dia, nós 3, mas todos oramos por isso. E por isso somos muito gratos pela sua coragem, pela sua liderança e desejamos a vocês toda a força. E claro, estamos sempre aqui apoiando vocês em tudo o que precisarem para ajudar todos nós aqui. Deus abençoe a todos vocês, obrigada por estarem em Israel, obrigada por assistirem.